assinou uma declaração nesse sentido. A Confissão Batista Brasileira também é conhecida por possuir uma grande ala carismática. Um grande percentual dos que são da Convenção Batista Brasileira acreditam na continuidade do Espírito, dos dons do Espírito. Acreditam que pode haver profetas de Deus legítimos hoje. Tanto é que não é difícil você chegar, às vezes, numa igreja, Assembleia de Deus, e falar assim, nossa, naquela noite lá, teve um culto de revelação lá, o Espírito Santo revelou para uma irmã isso, o Espírito Santo revelou para o missionário aquilo, para o pastor aquilo e tudo mais. Então acreditam no dom de profecia. Então o que eu quero argumentar aqui é o seguinte, se o fato de ter alguém numa igreja com o dom de profecia hoje é argumento para dizer que aquela igreja é seita, então não são apenas os adventistas que são seita, mas todos esses irmãos que eu acabei de citar aqui, os pentecostais, neopentecostais, todos. Aliás, seriam até mais seita que os adventistas, porque os adventistas têm o fenômeno profético de Ellen White. Mas muitas igrejas têm quase que um profeta em cada congregação, ou até mais de um. Alguns até falam do problema da profetada, não é um termo que eu uso pejorativo, mas alguns usam a profetada, é um tal de mão de profetada, é jovem que vai se casar e não casa porque a irmã teve um sonho e falou, olha, o Senhor me revelou, varão, que essa moça não é para você, então desiste de casar. Olha, o Senhor me revelou, varão, que você deve fazer isso, e o Senhor está revelando e as pessoas acreditam e vão, e nem por isso são taxadas como seitas pelos movimentos apologéticos. Aliás, me chama a atenção, eu falei que eu não assisti o vídeo, mas eu sei quem postou os vídeos. E pelo menos 2 que postaram vídeos são de linha pentecostal. Ou seja, eles frequentam uma igreja que tem a crença nos dons do Espírito, e dom de revelação, e dom de profecia, que está ali. Bom, eu não estou aqui pejorando os irmãos, vocês estão percebendo, eu só estou colocando que se o fato de ter Ellen White aqui no Adventismo é motivo de tornar-me seita, então todas as igrejas que seguem uma linha continuista também são seita. Ponto final. Agora, se eu trabalho com uma teologia continuista, eu tenho que abrir pelo menos a possibilidade de haver profetas no meio do povo de Deus. Então a pergunta-chave é a seguinte: Ellen White era uma profetisa verdadeira ou falsa? Porque Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 4, e também em 1 João capítulo 4, verso 1, que no fim dos tempos haveriam de vir falsos profetas. Ora, se o dom de profecia tivesse terminado na igreja cristã primitiva, Jesus não alertaria contra os falsos profetas, ele alertaria contra os profetas. Acautelem-se, porque virão profetas quando Deus já não falará mais por meio de profecia. Seria assim que Jesus falaria. Mas quando ele fala, acautelem-se porque virão falsos profetas, ora, ninguém falsifica uma nota de $8, não existe. Você falsifica uma nota de $10, porque essa existe. Então, se há o falso profeta, há o profeta verdadeiro. E esses argumentos que eu estou dando aqui não são argumentos adventistas, não. São argumentos de todos que seguem uma teologia continuista. Eu só não vou falar que verificavam todas as coisas para ver se realmente eram assim. Então, o que eu posso dizer para vocês para não ficar muito longo esse vídeo? Em primeiro lugar, todo profeta da Bíblia, todo profeta canônico é inspirado por Deus. Tá bom? Todo profeta canônico que tem um livro na Bíblia é inspirado por Deus. Mas nem todo profeta inspirado por Deus é canônico. Nem todo mundo que Deus deu o dom de profecia, Deus ordenou escrever algo que viraria Bíblia depois. Tem vários casos. João Batista não escreveu uma página da Bíblia. E era um homem cheio do Espírito Santo. Não escreveu uma página. Ágabo era um homem que recebeu o dom de profecia e um dia chegou para o apóstolo Paulo, que também era inspirado, e revelou para Paulo como é que Paulo seria preso e entregue aos romanos. Ágabo. E até onde eu saiba, Ágabo não escreveu nenhuma página da Bíblia. Então, o profeta canônico é inspirado por Deus, mas nem todo que é inspirado por Deus é canônico. Se hoje, através da arqueologia, eu encontrasse uma carta original escrita pelo Ágabo, eu ia dizer, isso aqui foi inspirado por Deus, mas eu não vou colocar na Bíblia, porque o cânon está fechado. Nem se eu encontrar a carta de Paulo aos Laodicenses que está perdida, eu vou acrescentar no cânon. Qual a diferença, Rodrigo, de um profeta canônico para o não canônico? É que o profeta canônico recebe a incumbência de Deus de escrever algo que será fonte de doutrina. O não canônico, não. Agora, a inspiração é a mesma. Ágabo
não foi menos inspirado do que o apóstolo Paulo quando escreveu 1 Coríntios 13. Quando Ágabo revelou para Paulo o modo como ele seria morto, Ágabo foi igualmente inspirado por Deus. Ele foi tão inspirado por Deus quanto Isaías, quanto Jeremias, Daniel. Só que a função da inspiração dele era diferente. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo apenas para dar um alerta para Paulo, um conforto para Paulo, mas não para escrever Bíblia. Deus sabe o que faz. Alguns ele escolheu para escrever Bíblia, outros apenas para animar a igreja. E profecia não é sempre prever o futuro. Há profetas que não falaram nada do futuro. Há profetas que às vezes podem até cometer equívocos pequenos, nada que atrapalhe a vontade de Deus. Mas, por exemplo, Natã, um dia Davi chegou para Natã e falou: quero construir o templo, aquela coisa toda. O que Natã falou? Tudo o que você fizer, Davi, o Senhor vai fazer prosperar nas tuas mãos. Davi, amém. Quando Natã chegou em casa, o Espírito Santo tomou Natã e falou: volta amanhã que você errou. Eu não falei para você falar isso? Aí Natã falou: olha, Davi, o Senhor não quer que você construa o templo. Então, até o profeta pode se equivocar. Tá bem? Então, hoje, quais as características que eu poderia falar de um verdadeiro profeta para dizer que ele realmente tem o dom de profecia de Deus? Isaías 8, verso 20 diz que esse profeta tem que falar em harmonia com a lei e os profetas. Ele não pode contradizer a Bíblia Sagrada. Segundo, e detalhe, uma notinha de rodapé. Alguns vão querer colocar aí: mas Ellen White contradiz a Bíblia Sagrada quando ela ensina isso, quando ela ensina aquilo. Ela não está contradizendo, ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia Sagrada. É diferente. Tá certo? Às vezes você tem uma interpretação da Bíblia, por exemplo, sei lá, qualquer uma. Vamos supor que você tem uma interpretação da Bíblia que o cânon, com o fechamento do cânon bíblico, Deus não tem mais profetas depois. Aí ela fala que tem. Ela não está contradizendo a Bíblia, ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia. Há outros teólogos que também discordam de você. Percebe? Outra coisa, ela fazer uma declaração que não está na Bíblia não é necessariamente contra a Bíblia. Porque a Bíblia contém preste atenção nisso, a Bíblia contém todas as verdades doutrinárias. Mas há verdades não doutrinárias que podem estar fora da Bíblia. Por exemplo, como Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Como Paulo morreu, degolado. Onde a Bíblia fala isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E a interpretação posterior que me diz isso. Eu acredito que é verdade, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e Paulo degolado. É uma verdade que não está na Bíblia, mas não é uma verdade, como eu diria, doutrinária. Eu não vou tirar uma doutrina da morte de Pedro ou da morte de Paulo. Percebeu? Eu não posso usar esse argumento aí para doutrina. É uma informação que não está na Bíblia, mas eu não posso usar como doutrina. Bom, continuando. Deuteronômio 18, 22, Jeremias 28, verso 9, fala do cumprimento profético. Ainda que haja profecias condicionais, Deus falou que ia destruir os ninivitas e depois voltou atrás. Quando um profeta fala assim diz o Senhor, tem que cumprir. Outro ponto, 1 João 4, verso 2, Cristologia. O profeta não pode desmentir a divindade e a humanidade de Jesus. Mateus 7, verso 2, pelos seus frutos conhecereis. Quais são os frutos que o ministério desse profeta deixou? A natureza prática das mensagens dele, o reconhecimento dos contemporâneos do testemunho dele ou dela, a absoluta certeza de certas mensagens, elementos físicos que podem ou não acompanhar a visão, a capacidade de influenciar até os de fora. Então, com isso colocado, eu vou mostrar para vocês algumas coisas de Ellen White que fizeram bem a minha vida. Tá certo? Repito, não são doutrina, mas fizeram bem a minha vida. Exemplo, Ellen White, em 1890, ela começou a escrever que Deus, e tudo que ela falava assim, o Senhor me mostrou. E quando as pessoas pediam mais explicação, ela dizia: eu não sei, o Senhor me mostrou. Pesquisa, investiga, eu só estou falando o que Deus mandou. Ela começou a falar do problema da poluição, que a poluição ia tomar conta de tal maneira do mundo que as cidades se tornariam com um ar tão contaminado que seria impossível viver nos grandes centros. As pessoas teriam que abandonar os grandes centros aos poucos, porque o ar estaria muito contaminado e traria problemas assim, assim, assim. Aí você pode falar: Rodrigo, mas você não precisa ser profeta, basta assistir o Jornal Nacional. Isto hoje. Mas quando Ellen White escreveu isto, ninguém tinha escrito nenhuma linha sobre poluição. Na verdade, você pode até fazer uma pesquisa aí. O primeiro livro a falar de poluição e ecologia foi um livro de Rachel Carson, escrito na década de 1930, acho que é a Primavera Dourada. E nesse livro de Rachel
Carson, ela fala pela primeira vez em poluição e problemas ecológicos. Ninguém tinha dito nada sobre isso antes. Tanto é que Rachel Carson é considerada pioneira para alertar o mundo sobre poluição. Só que, curiosamente, eu entro nos livros de Ellen White, quase 60 anos antes, e Ellen White já falava muitas coisas que eu vejo depois nos livros de Rachel Carson. Outro exemplo, nós temos um professor, Clive McKay, que era professor de nutrição da Universidade de Cornell, e ele estudou Ellen White, não adventista, e ele ficou tão admirado com o que Ellen White escreveu no século XIX sobre nutrição, que ele tinha coragem de colocar os textos de Ellen White em notas de rodapé de livros e artigos, e ele até deu essa declaração: os escritos de Ellen G. White têm sido citados porque eles provêm um guia de nutrição que compreende o corpo todo. Ele não era adventista. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, tem muitos, eu só estou dando uns dois só. O professor Norman Kaplan, que era professor de medicina interna e chefe do departamento de hipertensão da Escola de Medicina da Universidade do Texas, em Dallas, essa universidade fica, ele ficou tão fascinado com os escritos de Ellen White sobre saúde, que um dia numa conferência para mais de 1000 especialistas da área de hipertensão e outros casos ali, ele descobriu que havia um grupo de médicos da Universidade de Loma Linda, que eram adventistas. Aí ele falou de público assim para eles: olha, vocês adventistas que aqui estão, é possível que vocês tenham adotado a reforma de saúde que vocês têm, a reforma alimentar de vocês, por motivação religiosa. Mas a partir de hoje eu digo, vocês têm, além da motivação religiosa, uma motivação científica, porque o que vocês acreditavam antes por razão teológica faz todo sentido à luz da ciência. Aliás, é tão forte isso que hoje nós temos dois estudos, um feito na Califórnia e outro feito no Brasil, uma comparação entre a média de vida dos adventistas do sétimo dia e dos não adventistas. E os estudos revelaram que os adventistas têm até 10 anos a mais de média em vida do que os não adventistas, e um número muito mais reduzido de câncer de colo de útero, de vários problemas normais que as pessoas têm em redor. O estudo do Brasil recebeu o nome de Adventus e foi feito inclusive envolvendo a equipe da USP. Você pode procurar no Google aí, estudo Adventus sobre saúde. Eu não estou falando isso aqui com nenhuma soberba, não é que os adventistas são melhores, não. É um estudo científico. O dos Estados Unidos foi conduzido, inclusive, por pessoas não adventistas. O do Brasil tinha adventista e não adventista. Uma coisa bem tabulada, com pares, peer review, tudo mais que você pode imaginar, e demonstrou que, por causa do estilo de vida dos adventistas, eles têm uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida melhor do que a população em redor. E para você ver que não é com arrogância que eu estou dizendo isso, eu até faço uma meia-culpa, que muitas vezes nós adventistas negligenciamos a mensagem que nós pregamos. Tem muito adventista falando aí de sábado e tudo mais, mas vive todo dia em McDonald's com Coca-Cola e batata frita. Aí não dá, né, meu irmão? Aí você não está ajudando. Você não está ajudando. É uma pena. Se nós adventistas fôssemos mais fiéis à mensagem que nós temos de saúde, talvez ao invés de 10 nós temos 20 anos e estaremos com muito mais disposição física do que temos atualmente. É uma pena. Mas, de qualquer maneira, a quem que eu devo isso? Ellen White. Ela que mostrou, e eu vou dar um exemplo, ela falava coisas na época que eram absurdas. Por exemplo, ela declarou que o câncer era produzido, alguns tipos de cânceres eram produzidos por germes cancerosos, ela fala de germes cancerosos, e ela fala também de vírus. Um absurdo, na época, falar que câncer tinha a ver com vírus e germe. Ridículo, não tem nada a ver. Só que, curiosamente, nos anos 1960, a revista New Weeks publicou um artigo, não nos anos 60, nos anos 1990. Ela publicou um artigo sobre como os vírus estão ativando fatores em câncer. E o Dr. Wendell Stanley, da Universidade da Califórnia, virologista e ganhador do Prêmio Nobel, ele falou que hoje há muitos cânceres que são produzidos por vírus. E ele, entre parênteses, fala o seguinte: alguns vírus são germes minúsculos. Engraçado, germes minúsculos, o mesmo nome que Ellen White usava. Aliás, hoje, até tem um outro artigo que eu estou com ele na mão aqui, sobre as causas de doenças, e hoje micróbios estão por detrás do câncer. 1 em cada 6 tumores é provocados por vírus, bactérias e companhia. Como, por exemplo, o H. pylori. E Ellen White falava disso.
em 1906. E tem outras coisas que ela falava, influência pré-natal, nem existia na época de Ellen White essa ideia de pré-natal. Hoje tem muitos especialistas que falam do psiquismo pré-natal, da psicologia intrauterina, que a mãe tem que conversar com o bebê. Você sabia que hoje tem estudos, mas muito recentes, que o feto na barriga da mãe, ele consegue ter sentimento, ele dorme, ele acorda, ele sonha, ele ri. Até sabor ele tem. Não me pergunte como, porque ele não alimenta pela boca. Tem sensações. É muito importante hoje, pergunte aos especialistas, que a mãe converse com o bebê ainda na barriga. Só que isso é uma descoberta recente. Freud não tinha nem nascido, nem se falava em inconsciente, quando Ellen White falava no Ciência do Bom Viver, isso em 1800 e bolinha, que as mães deveriam ensinar para os filhos ainda dentro da barriga, que o carinho da mãe, o apetite da mãe, as paixões, o desperdício de energia passa para a criança, e muitos dos problemas de personalidade e caráter começaram no útero. Então que a mãe deveria realmente orar com a criança, conversar com a criança. Tem um livro dela chamado Mente, Caráter e Personalidade, que ela fala da mente humana de uma forma que só vou encontrar depois em Freud, Kinsey e outros tipos de autores, muitos deles infelizmente ateus, né? A luz solar matando bactérias. Quando uma época que o pessoal ensinava que todo mundo tinha que estar fechado quando tinha tuberculose, Ellen White falava, o senhor me mostrou que não, que tem que abrir as janelas e deixar o sol entrar para matar as bactérias. Todo mundo riu dela. Nossa, gente, estão mais de 200 casos de Ellen White que ela falou de coisas que Deus afirmou e que a medicina foi confirmar 60 anos depois. Na arqueologia eu já encontrei coisas que em 98, quando a gente estava escavando em Israel, um achado arqueológico lá, que mudou a maneira de entender a conquista de Davi em Jerusalém, e quando eu cheguei em casa fui abrir o livro Patriarcas e Profetas, igualzinho Ellen White descreve. Tanto que Albright, que é o pai da arqueologia moderna, da siriologia pelo menos, Albright, que não era adventista, que nem era um homem muito religioso, ele era um humanista, ele reconheceu Ellen White como um dos 5 possíveis profetas de Deus nos últimos 250 anos. E, poxa, tinha muito mais coisa que eu podia fazer em educação, o tanto de coisa que ela escreveu sobre educação, que até viraram teses. Então, meus amigos, Ellen White me trouxe muita coisa boa, de saúde, de educação, conselhos maravilhosos. Eu tenho uma saúde muito boa hoje, graças aos conselhos de Ellen White. Então, para que fique bem claro, como é que ela sabia esses conselhos de medicina muito antes? Como é que ela sabia esses conselhos de educação muito antes de Piaget, muito antes desse pessoal todo? Ela dava uma resposta. O Senhor me mostrou. Ora, se Deus mostrou para Ellen White coisas tão fortes que a ciência foi descobrir 60 anos depois, por que não pode mostrar para ela como é a vida em outros planetas? Entenderam? Pelos seus frutos os conhecereis. Esse livro contém a salvação. Este não. Este contém fonte de doutrina. Este não. Este foi inspirado. Esse também. Mas esse foi inspirado para ser cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. É só isso. E Ellen White não é ponto de salvação para ninguém. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Aliás, ela falou várias vezes, inclusive no Grande Conflito, que a Bíblia é o único livro que nós devemos ter como fonte de doutrina. A Bíblia, e a Bíblia somente. Ela repetiu isso várias e várias e várias vezes. Ela chegou a dizer, se a Bíblia for corretamente seguida, meus escritos são até desnecessários. E uma última coisa. Com a graça de Deus, hoje eu sou bem-vindo em muitas igrejas. Já preguei em igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, de vários ministérios. E nunca tive uma porta fechada depois que eu saí, ou uma reclamação, decepção, ele veio aqui e arrebanhou todo mundo. Não. E sabe onde eu aprendi essa teologia de ver com bondade os irmãos de outras igrejas? Em Ellen White. Eu sei que alguém fala, não, mas ela chamou as outras igrejas de igrejas caídas. Irmão, pega a linguagem que os calvinistas usavam em relação aos arminianos no início do século XX para você ver. Pega a linguagem que os batistas reformados chamavam os pentecostais do Azusa Street. Aquilo é coisa de demônio. Não tinha essa parcimônia entre os irmãos. Eles detonavam. Um reformador histórico pegava o pessoal de Azusa Street como sendo demônio. O pessoal de Azusa Street, que eles falavam deles, dos metodistas que estavam mornos. Então Ellen White ela recuou o pensamento da época, mas no final da sua vida,
Ela mandou até fazer algumas revisões no grande conflito, embora ela falou que não deveria mudar a mensagem de Deus, não precisava apresentar isso atacando. Ela tirou do livro palavras como romanistas, como papistas, e falou, não precisamos atacar. A irmã dela estava afastada. A irmã dela nunca se tornou adventista. Ninguém da família dela sanguínea, exceto o marido e filhos. E a irmã dela, que estava afastada da igreja metodista junto com o marido, ela sempre falava com a irmã, minha irmã, volte para Jesus, volte para Jesus. Ela nunca deu um conselho para a irmã, venha para a igreja adventista, guarde o sábado, nunca. Ellen White que disse que a maior parte do povo de Deus não está no meio dos adventistas do sétimo dia. Então, meus irmãos, doutrinariamente é claro que eu concordo com os adventistas. É claro, porque eu sou adventista. Se eu concordasse com os presbiterianos, eu seria presbiteriano. Se eu concordasse com os assembleianos, eu seria assembleiano. Então, acho que você tem o direito de concordar teologicamente com A ou B. Mas Ellen White me ensinou que o povo de Deus não se coincide necessariamente com o povo que guarda o sábado. Eles estão espalhados por todas as igrejas. E é por isso que eu sou bem recebido em algumas igrejas, porque nesse momento eu estou pondo em prática os conselhos que Ellen White falou. Mansidão, respeito, e tem dado certo. Ah, e com um detalhe. Não existe na igreja adventista teologia whiteana. Não existe isso no currículo, tá bem? Espero ter esclarecido, meus irmãos. Eu falo isso com muito carinho, o vídeo ficou longo, não gostaria que ficasse tão longo assim. A você que conseguiu assistir até o final, fique com a paz de Jesus, ore por mim, e você entendeu a questão. Ellen White não é ponto de salvação, mas é uma mulher que eu acho que teve o dom de profecia. E eu agradeço a Deus porque Ele ainda tem os seus dons na igreja hoje. Um grande abraço, fique com Jesus. Tchau, tchau.